Fala, meus amigos, vamos continuar falando hoje do sonho americano. E um dos maiores youtubers que fala da vida aqui nos Estados Unidos, que tem mais de 500 mil inscritos, ele anunciou essa semana que ele está voltando para o Brasil. E eu tenho visto muitas pessoas anunciando que estão voltando para o Brasil. Tá? Eu quero também dizer para vocês que eu estou aqui no condomínio, estou dirigindo aqui o carro da minha esposa, que é uma Dodge Caravan, então não estranhe se tiver isso aqui, tá? Isso não é meu, é dela. Então, estou dirigindo aqui no condomínio, aproveitei esse momento para gravar o vídeo para vocês. E falar um pouco do sonho americano, né? As pessoas se iludem muito com essa questão, né? Então, assim, eu vejo muito que a experiência de você vir para os Estados Unidos é uma experiência realmente impagável. Tudo aquilo que você vai aprender aqui nos Estados Unidos é uma coisa fenomenal. Mas você precisa entender o seu propósito de você estar aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje eu tô aqui, tô de short, tô de roupa até de academia, acabei de sair da academia e eu tirei uma folga do trabalho, mas trabalhei só pelo telefone hoje. Não quer dizer que eu não trabalhei só pelo telefone, mas já tinha aí mais de 5 semanas que eu não tirava uma folga. Eu incluo sábados e domingos, tá, gente? Trabalhando sábado e domingo direto, chegando em casa muitas vezes após a meia-noite, muitas vezes saindo de casa antes das 6 da manhã. Então aqui no estado se trabalha muito. Então, por mais que você tenha um poder de compra, você more bem, você consiga ter as coisas aqui nos Estados Unidos, o estilo de vida muitas vezes, olha que bonito aqui esse chafariz aqui no condomínio, que legal. Então, o estilo de vida às vezes ele é maçante, ele é diferente do estilo de vida no Brasil, tá? Então aqui de fato o americano ele trabalha muito mais que o brasileiro, né? Ele trabalha muito mais que o brasileiro. É claro que essa regra não se aplica a todos, mas essa regra se aplica à maioria. E esse youtuber, que o nome dele é Geraldo, né, que está voltando para o Brasil, com certeza isso deve ter pesado na vida dele. Eu não sei também se pode ser questões de documento e tal, que ele esteja voltando para o Brasil. Eu vejo que muitas pessoas estão voltando por isso, por questões de documento, tá? A pessoa vem para os Estados Unidos, às vezes entra aqui com visto de turista e tenta aplicar para um green card aqui dentro dos Estados Unidos. E isso às vezes demora 5, 6 anos e a pessoa não pode visitar, não consegue autorização de viagem. E a família da pessoa que também está no Brasil também não consegue vir para cá. E o tempo vai passando e a pessoa fica longe da família 1 ano, 2 anos. Quando ela vai ver, ela já está 6 anos sem ver a família, e isso pesa demais, tá? Pesa tanto a ponto da pessoa largar. Olha que bonita essa casa aqui com a bandeira americana aqui, eu passando na porta para vocês verem. Olha que linda, que a bandeira americana é realmente incrível, né? Olha que linda aqui a casa, 10, 13 anos. E aqui o condomínio você vê que não tem muro, né? Outra questão de segurança. Eu estava vendo essa semana um relatório que no primeiro trimestre aqui de Orlando você só teve 3 homicídios, né? Aí eu estava fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro. É brutal, né? O Rio de Janeiro em apenas um dia, um evento dentro de uma comunidade dominada por traficantes, que hoje em dia eu já chamo até de terroristas, morrem muito mais gente, né? Então assim, aqui você teve 3 homicídios nos 3 primeiros meses na cidade de Orlando, ou seja, uma cidade que os números de criminalidade vêm caindo muito, tá? Mesmo recebendo mais de 100 milhões de turistas por ano, que recebe mais turistas só em Orlando que o Brasil inteiro. Olha para esses picapes aqui, que lindas, ó. Aqui as pessoas usam os picapes para trabalhar, tá? Não é para tirar onda. Então você vê ali que o cara tem lata de tinta, uma picape dessa que as pessoas vão utilizar às vezes no Brasil muita gente vai utilizar como carro de passeio. Aqui não, aqui é utilizado um carro como carro de trabalho. Então essa questão, isso pesa muito, né? As pessoas, às vezes a pessoa está no Brasil, fala, pô, mas eu estou no Brasil e o Lula é o presidente, o país, a economia só piora, a violência lá em cima. Eu vou chegar nos Estados Unidos e aí eu vou viver o sonho americano, eu trabalho de qualquer coisa. Quando você chega aqui, a realidade não é essa, tá? Até porque essa questão que as pessoas vinham para cá e trabalhavam sem autorização, muitas pessoas faziam isso, hoje em dia você precisa dessa autorização de trabalho. Tem gente que continua fazendo isso? Com certeza tem, mas a fiscalização tem aumentado,
As empresas que antes às vezes aceitavam algum tipo de trabalho, hoje em dia já não aceitam, porque sabem que a multa do governo para quem contrata pessoas sem autorização é uma multa alta. Então isso tende, esse cerco tende a ir se fechando, e uma postura diferente dos Estados Unidos hoje em dia, com um novo presidente, de que pessoas com alta qualificação e com muito dinheiro para investir venham para os Estados Unidos, e não só essa mão de obra que é importante para os Estados Unidos, que os Estados Unidos precisam dessa mão de obra, mas não aparenta ser o interesse do governo no momento. Então você vê pessoas que estavam até estruturadas aqui há tempo, aqui nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, mas eu acredito que uma coisa que pesa muito é essa questão. A saudade de casa, pessoas que às vezes não têm documento, e a questão do trabalho exaustivo, né? Olha esse carro aqui, pessoal, aqui na porta, não sei se é um Corvette, aqui tem muito Corvette. Essa casa aqui, ó, no final da rua, casas lindas aqui, viradas para o lago, né? Que são casas que aqui nos Estados Unidos são valorizadas, que são chamadas de front lake, né? Casas viradas para o lago. E aí você vê aqui como é bonito, né? Os condomínios dos Estados Unidos são bonitos, são condomínios de classe média, não são condomínios de milionários, são condomínios de classe média americana. E são casas aqui fenomenais, né? Então, uma outra coisa que eu queria deixar registrado aqui para vocês é que muitas vezes as pessoas querem dizer. Eu estava vendo uma atriz da Globo gravando um vídeo essa semana falando que os americanos são preconceituosos com brasileiros. Eu não vejo isso, tá? O que eu vejo é que os americanos, eles são um povo incrível. Eles fazem de tudo para te ajudar, para não te trazer problemas. Você trabalhar para americano é fenomenal. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos hoje para pessoas do mundo inteiro, pessoas da América Latina, para pessoas da Europa, japoneses, e muito para americanos. Se você falar para mim qual é o povo que é melhor para você trabalhar, que ele é direto, que ele é correto, que ele não te traz problema, é o povo americano, sem dúvida nenhuma. Deixa eu dar um exemplo para vocês, obviamente que eu não vou falar o nome da pessoa, nem nada disso, de jeito nenhum, mas nós tivemos outro dia um cliente que veio do Brasil, né, que ele fez a negociação com a gente do Brasil para a gente prestar serviço para eles aqui, e obviamente o serviço que a gente ia prestar para eles era um serviço subcontratado, né? Ele contratava com a gente e uma outra pessoa prestava o serviço, a gente recebia, a gente pagava essa pessoa. É claro que você cobra um preço do cliente e você passa um preço para aquela pessoa que presta o serviço, e você tem aí uma margem, né? Um markup sobre o que você paga para a pessoa. Então, eu nunca vi isso acontecer com o americano, nunca vi isso acontecer. Com o americano é impossível, tá? Eu acho muito difícil. Mas o brasileiro, essa pessoa que eu tinha chamado para prestar o serviço, ela foi prestar serviço para o brasileiro, e aí acabou passando o dia inteiro lá prestando serviço para eles. E o que o brasileiro fez, esse brasileiro? Ele chegou e falou assim: ó, eu estou pagando tanto através da empresa, do Alexandre, e você não pode fazer um particular, eu quero pagar menos para você, e a gente tira ele da jogada. Então, esse perfil da pessoa querer se dar bem, que a gente vê com alguns brasileiros, óbvio que a maioria dos brasileiros que a gente atende aqui são pessoas fenomenais, mas isso aconteceu, uma coisa que aconteceu agora recente, esse jeito de querer se dar bem, essa forma que a gente vê no Brasil. Quantas pessoas falam mal da corrupção, mas quando elas estão na situação, elas tentam se beneficiar também da corrupção. Então, esse perfil que está entranhado em uma boa parte da sociedade brasileira é uma coisa que causa mais danos ao Brasil do que até a política, tá? Então, assim, é nessa questão que a gente fala que é a cultura do brasileiro, nessa questão cultural, que você vê uma grande diferença entre o cidadão americano e o cidadão brasileiro, e até de outras nacionalidades, sendo que eu repito para vocês, o cidadão americano é a pessoa mais incrível que eu já vi para você, sobretudo para você trabalhar. Agora, um Tesla, aqui um Cybertruck da Tesla, tem dois Teslas no cara, e um é um Cybertruck.
Então, assim, o cidadão americano, você trabalhar com ele é muito bom. Tem essa questão de trabalhar-se demais, né, de você viver nesse time is money, tempo é dinheiro, então você está sempre tendo que fazer dinheiro, que é realmente algo cansativo, que faz você ponderar e falar assim, pô, no Brasil eu não precisava trabalhar tanto, é que eu preciso trabalhar muito, mas você tem essa questão do americano ser muito direto, muito transparente e sempre pagar muito bem pelo seu serviço. Pessoal, queria pedir para vocês que ainda não estão no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Até o próximo vídeo.